A palavra do Senhor Deus no Santo Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 8, versículo 23 a seguir. E entrando ele no barco, e os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glórias a Deus, aleluia. Que homem é este? É Jesus de Nazaré. Este é o Jesus que a Bíblia nos ensina, o Jesus que tem todo o poder, Jesus que tem poder sobre os ventos e tem poder sobre as ondas do mar, as ondas das águas do mar. Este é Jesus, e ele nos ensina que nos momentos difíceis de tempestade, de assolação, de lutas, para nós não esquecermos de clamarmos o seu nome, o nome de Jesus. Os discípulos clamaram, despertaram a ele, dizendo: nós vamos clamar, orar em seu nome, para que Jesus venha acalmar as tempestades que aparecem no dia a dia em nossas vidas, né? Então está aí Jesus, ele estava dormindo de tanto trabalho, trabalhava muito durante o dia, e Jesus estava atravessando de um lado para o outro do mar. Ele e os seus discípulos entraram no barco, né? E seguia a viagem pelo meio do mar, né? E de repente se levantou uma tempestade tão grande, né? Que o barco era coberto pelas ondas. E a Bíblia diz que ele, Jesus, porém, estava dormindo, né? E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Clamou dos seus discípulos, despertando ao Senhor Jesus, do seu sono, que estava dormindo na popa daquele barco, né? Naquele momento difícil de ventos e tempestade de ventos e ondas do mar, né? E os seus discípulos recorreram ao Senhor Jesus, despertando ele do sono, né? E ele diz-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Porque temeis, homens de pequena fé, ou de pouca fé, né? E eles clamaram ao Senhor Jesus. E alguém que anda com o Senhor Jesus nos momentos difíceis tem mesmo de clamar a Ele, é fazer um clamor para que as coisas negativas saiam e não volte nos perturbar, né? E então ele, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. É o que a Bíblia está dizendo. Depois de Jesus ter repreendido os ventos e o mar, seguiu-se uma grande bonança, a ponto, né, de aqueles homens se maravilharam, né? Dizendo: Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é esse? Jesus, aquele que tem todo o poder.
nos céus e na terra. Que homem, e os homens maravilharam, se dizendo: que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus Cristo, a pergunta dos discípulos de Jesus, perguntando que homem era aquele que estava com eles. Jesus, né? Vamos responder para eles, a Bíblia, Jesus o Nazareno, né? Aquele que tem todo o poder, aquele que pode todas as coisas. Foi ele, com aquela morte dolosa na cruz, ele estava recebendo do Pai todo o poder no céu e na terra. Foi dado a ele. Então, ele tem esse poder para nos dar para nós. É preciso alguém receber ele e obedecer o que ele manda. E os seus mandamentos não são pesados, né? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Obedecer Jesus é guardar os seus mandamentos. Amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, que faz com que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Porque se amardes só os que vos amam, que galardão havereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos da fé, que fareis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Agora, para o discipulado, que somos nós, que temos o ministério de ministrar a palavra, está lá na primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 1, 2, versículo 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, né? Agora, temos que andar como Jesus andou, né? Pelo menos ter poder e autoridade, né? Se não tiver tudo que Jesus tem. Outro mandamento, outra palavra, discipulado, primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Se Deus nos purificar de todos os nossos pecados, aí nós receberemos dele o poder, esse todo o poder que ele recebeu no céu e na terra, ele dará deste poder para nós. Repreender os ventos e as ondas do mar, na hora que se levantar contra as nossas vidas. Amém? Querido Pai Celestial, Deus amado e Deus eterno, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento, por esta hora, por esta palavra que o Senhor nos concedeu agora. Que o Senhor abençoe aqueles que irão ouvir esta mensagem, abençoe toda a nossa terra. Quando eu falo da nossa terra, o nosso país, começando daqui até os confins de uma extremidade à outra. Que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão perdidos neste mundo, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão nos leitos dos hospitais, doentes, enfermos. Em nome de Jesus, que o Senhor levante em todo o Brasil os hospitais, pronto-socorro, casa de recuperação, asilo, presídio, que o Senhor esteja passando esta noite pelo poder do Espírito Santo e abençoando todos os enfermos e as pessoas que auxiliam trabalhando no combate às doenças, os médicos, as enfermeiras, os agentes que trabalham no turno da noite, os do dia. Que Deus abençoe os médicos, dê para eles muita saúde, muita paz e salvação, para que eles permaneçam também eternamente com Jesus.
abençoa as autoridades da segurança nos seus postos de trabalho e abençoa os nossos governos municipais, estaduais e federais e abençoe a todas as autoridades magistradas em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Conceda paz para o nosso país, para o nosso Brasil, saúde e paz para a nação brasileira, para os grandes e os pequenos. Supra as nossas necessidades em glória por Jesus Cristo, ó Deus, e traz paz e saúde para o nosso país, para o nosso bairro, começando o nosso bairro das regiões daqui, do Morro Doce, que o Senhor esteja abençoando todas as famílias e levando paz ao lar, ao coração de todos, homens e mulheres, jovens e adolescentes, dona de casa e todos, em nome de Jesus, que o seu Deus esteja abençoando o nosso país com 215 milhões de brasileiros, que todos estejam debaixo da bênção da paz, da bênção da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus, e assim seja, amém. E abençoa os pastores, as igrejas também, que continuam pregando o Evangelho, os pequenos e os grandes, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, e assim seja, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo,